Olá, alunos, tudo bem? Como vão? Vamos lá para mais uma aulinha do NAS, né? Do Núcleo de Atividades Simuladas da Faculdade Raízes. E hoje nós iremos abordar o tópico embargos declaratórios. Bom, primeiramente, embargos declaratórios, apesar deles se encontrar no título de recursos, né, previsto no Código de Processo Civil, ele não enseja o duplo grau de jurisdição. Por quê? Porque os embargos, eles são endereçados ao juiz que proferiu a sentença, ao juízo a qual, né? Aquele que proferiu a sentença. E para que seja possível a oposição de embargos declaratórios, é necessário observar os requisitos de admissibilidade, né, com relação à interposição dos embargos declaratórios. Cabimento, contra qual sentença, acórdão, decisão eu posso opor embargos declaratórios. Os embargos declaratórios podem ser opostos contra sentença ou acórdão, né, que tenham os seguintes defeitos, né, que tenham um desses seguintes defeitos. Primeiramente, obscuridade, que haja que uma falta de clareza. Contradição, né, quando a sentença ela é contraditória, né, por exemplo, na fundamentação fala uma coisa, no dispositivo fala outra. Então, é contraditório. Omissão, deixar de apreciar questões relevantes. Então, se o juiz, na sentença, ele deixa de avaliar, de analisar questões relevantes, ela é uma sentença omissa. E quando também houver um erro material, né? Erros evidentes, erro de digitação, erro de cálculo também pode ser revisto através de embargos declaratórios. Então, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, eu poderei atacar essa sentença, né, através de quê? Através de embargos declaratórios, que não enseja ali o duplo grau de jurisdição, uma vez que ele é oposto em desfavor, né, em desfavor, não, perdão, no caso, no juízo que proferiu a sentença. Né? Então, no juízo a qual. A legitimidade, quem pode propor esses embargos declaratórios? As partes, né? No caso, haveria aí embargante, embargado, né? Recorrente, recorrido. Então, poderão opor embargos declaratórios. O terceiro interessado e o Ministério Público, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil. O prazo para oposição dos embargos declaratórios é de 5 dias úteis. Então, ele é um prazo bem curto, né? Então, deve ficar atento à oposição desses embargos. Então, 5 dias úteis, nos termos do artigo 1023 do Código de Processo Civil. No caso, dias úteis, como todos os prazos hoje correm em dias úteis, né? Com relação ao preparo, o que seria preparo? Preparo é o pagamento de custas, né? Na fase recursal, é chamado de preparo. Então, nos embargos declaratórios, não há necessidade de pagamento de preparo, né? Não há necessidade de pagamento de custas recursais, né? Por quê? Porque ali não vai ensejar análise de um grau superior, né? De uma instância superior. O mesmo juiz que proferiu a sentença vai analisar se houve a ocorrência de obscuridade, de omissão, de incerteza, de erro material, né? Quando o juiz ali proferiu o acórdão ou a sentença. O efeito desses embargos declaratórios.
O efeito, ele é interruptivo nos termos do artigo 1026 do Código de Processo Civil, né? Ou seja, o prazo para interposição de um outro recurso, né? Vamos supor o recurso de apelação. Então, o prazo para a interposição de um outro recurso, ele começa a contar do zero. Então, tem essa característica de ser o quê? A característica de ter o efeito interruptivo, né? E não suspensivo. E outra característica dos embargos é que ele pode ter também a finalidade de pré-questionamento, para requisito para interposição de recurso especial e extraordinário, né, exigindo que as questões federais e constitucionais sejam apreciadas pelos tribunais inferiores. Então, esse efeito, né, dos embargos declaratórios interruptivo, né, tem o efeito interruptivo e tem também o efeito para pré-questionamento, né, pré-questionamento de uma matéria para que possa subir para os tribunais superiores. Então, gente, os embargos declaratórios, ele é o recurso que deverá ser interposto contra a sentença ou acórdão que tem algum defeito, né, previsto no artigo 1021 do Código de Processo Civil. Quando haja a configuração de obscuridade, incerteza, tiver alguma contradição, tiver alguma omissão, incerteza ou algum erro de digitação, algum erro material. Um exemplo de erro material. Vamos supor que o juiz, ele, no valor da condenação, ele coloque lá, por exemplo, R$10.000 como condenação a título de dano moral. Mas, entre parênteses, né, que ele tem por extenso, ele coloca R$100. Então, houve um erro material, um erro de digitação, que pode ser corrigido através de embargos declaratórios. Quando, por exemplo, ficar obscuro, né? Por exemplo, se o juiz ele menciona na parte da fundamentação, ele menciona sobre dano material e na finalização, no dispositivo, ele fala sobre dano moral, né? Então, há uma contradição. Obscuro, falta de clareza, não consegue entender aquilo que a sentença ela está trazendo ali, né, como atividade jurisdicional praticada pelo magistrado. Então, não consegue se detectar, é obscuro. E a omissão. Vamos supor que o juiz, você intentou a ação e requereu a condenação de dano material e moral. Aí o juiz só menciona material e deixa de mencionar, em nenhum momento ele menciona dano moral, valores. Então, houve uma omissão na sentença, que poderá ser corrigida, retificada, através da propositura aí de embargos declaratórios, previsto no artigo 1022 e seguintes. Então, gente, é um recurso bem simples, é um recurso que em 2 laudas você consegue exaurir e especificar os requisitos, né, que devem ser atingidos e alcançados com a propositura dos embargos declaratórios. E deve-se analisar que ele é direcionado, né, ele vai ser endereçado ao juízo que proferiu a sentença, a decisão embargada, né? Então, ele vai ser direcionado ao juízo que proferiu a decisão embargada, não enseja o duplo grau de jurisdição, né? Nesse caso, quando há oposição de embargos declaratórios, a parte contrária, né, vai ser chamada, intimada para contrarrazoar esse recurso. Após isso, o juiz ele vai acolher os embargos ou ele vai rejeitar os embargos. Então, é uma petição simples, é uma petição que ela
demanda você tem que simplesmente apontar quais foram os defeitos da sentença, você não tem que ficar trazendo jurisprudência, não. Simplesmente você deve se ater ao defeito da sentença, né, nos termos do artigo 1022 e seguintes, para que você tenha que apontar, né, para que você possa apontar de forma precisa o que faltou na sentença, o que essa sentença ficou aí deficiente, né? Então, com relação aos embargos declaratórios, ele é um recurso simples, né? Um recurso onde, em 2 laudas, como eu disse, você consegue exaurir e atingir o objetivo, sendo que o juiz ele vai acolher ou rejeitar as razões dos embargos declaratórios, ok? Então, no mais, ficamos por aqui e até a próxima aula.